Meu filho. Diga lá, pessoal, espero que estejam todos bem. Eu sou o Wagner Fernandes e esse é meu amigo Giliardi. Estamos aqui para falar do Fluminense mais uma vez. Vamos comentar sobre a vitória entusiasmada que deixou a torcida mais alegre aí no último sábado. Fluminense 2, Vasco 1. É bom ganhar clássico, né, meu amigo Giliardi? Fala aí, responde a pergunta, Giliardi, responde aí. A melhora do Fluminense te anima ou não? É fogo de palha? Tá cedo ainda? O que você acha? Boa noite, meu amigo Wagner. Boa noite aí ao ilustríssimo Bruce, tá aí participando da live hoje. Boa noite a todos os amigos tricolores. Então, Wagner, empolga? Sim, empolga porque é aquilo que a gente está falando aí desde o início, né? A gente tem consciência que o time tem suas limitações, a gente tem consciência que não temos assim um elenco assim qualificado, mas quando entra com vontade, entra com garra, com aquele desejo de ganhar, dá para entregar uma coisa a mais, dá para produzir mais. E foi o que aconteceu contra o Vasco. Né? O time entrou jogando bola, querendo, entendeu? Correndo. Poxa, o Guga foi o retrato do Fluminense, né? Guerreiro em campo, entendeu? Foi lá, tirou satisfação lá com aquele bobão lá, daquele menino lá, começou no futebol agora, já tá querendo se aposentar na janelinha. Tem que comer muito arroz com feijão para conseguir meter essa bronca. E ainda fez um golaço, né? Que foi o golaço da vitória, mas o Fluminense jogou bem melhor que o Vasco, amassou o Vasco. Então anima, anima. Se o espírito da equipe for esse daqui para frente, é, a gente não vai começar aqui a fazer conta, quantos pontos a gente está do Palmeiras ou do Flamengo, que é o líder e o vice-líder, né? Não vamos começar aqui, olha, vamos pegar fulano, time ciclano e vão ser campeão da Copa do Brasil, a Sul-Americano já está no papo. Não, nada disso. Mas dá um ânimo, uma expectativa positiva, porque agora a gente vê um time que está querendo, que está correndo. Então, que seja assim, que quinta-feira seja o mesmo ritmo, o mesmo espírito. A gente vai para cima do Once Caldas e vencer essa partida, se classificar sem depender de um outro jogo. É isso aí, meu amigo Guilherme. Bom pensar aí que deu ânimo, né? Bom que dá um ânimo para o jogo da Sul-Americana, dá para se classificar. E é bom que o time começa a ganhar um fôlego, né, para o Mundial. Claro que não vai ser favorito nem nada, né? Mas dá para pensar aí, de repente, se o time melhorar um pouquinho, a beliscar uma vaga nas oitavas de final, né? Já é alguma coisa. Tem um dinheirinho que entra, Trazendo mas aí o que reforço, você né, acha? Wagner? Tu acha que dá uns 2-0, 3-0 no Once Caldas? Bem, eu tô animado, mas nem tanto, Wagner, nem tanto. Eu acho que dá para 1-0 ali, 2-0, né? Que é o suficiente. 6-0 tá ótimo pra gente, porque já nos possibilita passar para a próxima fase, né? Sem depender de outro jogo. Agora, para o Mundial, mesmo com esse time com vontade aí, não dá para chegar em lugar nenhum, não. Então seria interessante aí que essa janela conseguisse ser bem pontual, trazer 3 jogadores, não para compor elenco, mas 3 jogadores assim para vestir a camisa e ser titular. Né? Eu posso até sugerir, não sei se você vai concordar comigo, trazer um bom zagueiro, um bom camisa 10 e um bom centroavante, né? Ficar ali com 3 centroavantes, embora o Everaldo não é essa baranga, né? Mas ainda assim a gente merece um camisa 9 mais qualificado, né? É, porque o Cano a gente não sabe como é que tá fisicamente, a gente não sabe como vai ser a temporada dele, se fisicamente ele vai conseguir, né, ter uma sequência de jogos, né, para a temporada. Então seria interessante a gente ter um camisa 9 ali bom, né? Mas vamos lá, né? O Mário sabe como é que é, né? Os scouts do Fluminense não é dos melhores, né? A gente sabe como é que funciona o critério de contratação deles, mas vamos esperar, vamos ser esperançosos, né? Vai que a gente seja surpreendido, né? O Renato Augusto, que se aposentou agora, ele usava 7, né?
Quem sabe aí essa 7 aí é do Cristiano Ronaldo? Quem sabe? Vamos lá, vamos esperar. O sonho, um dos sonhos que eu gostaria era ter o Luiz Henrique, né? Mas né, eu não tenho problema nenhum dele ter jogado no Botafogo, né? Eu acho que ele foi mal vendido em 2022, né? Terrivelmente mal vendido. Então, seria legal ter o Luiz Henrique para compor esse ataque, porque a gente não tem aquele homem-gol. O problema é esse homem-gol que nós não temos. O Cano não é mais o nosso homem-gol, infelizmente, né? Eu estou muito feliz que provavelmente ele vai ao Mundial, ele irá ao Mundial, apesar da contusão, ele já está melhorando, já está dando trote em volta do gramado. Não sei se você viu a foto semana passada, ou o vídeo semana passada. Ele deve ir sim para os Estados Unidos para competir, mas vai estar meia bomba, né? Então, eu acho que ele merece estar lá, tudo que ele fez com a gente, ele merece estar lá com o grupo, entendeu? Porque ele é parte integrante, né? Ele mereceria esse prêmio na vida, na carreira, representar o Fluminense lá, mesmo que fosse para jogar 10 minutos, mas ele não é o nosso homem-gol, né, como você falou. E o nosso time não pode depender do Thiago Silva para sempre, né, cara? Tem que ter um bom zagueiro ali, como você falou, tem que ter um outro zagueiro para compor ali. Mas e aí, Giliardo, você chegou a ver a convocação da seleção brasileira? Viu aí que o Neymar ficou de fora? Viu aí que teve aí 5 jogadores da dissidência lá convocados? O que você viu ali o que você achou ali da convocação da seleção? Achou legal o Ancelotti ali? O que você achou? Bem, a convocação foi um pouquinho do mais do mesmo, né, Wagner? Porque agora não tem muita coisa diferente para fazer, né? Porque o material humano hoje está escasso, né? Foi aquele tempo que a seleção brasileira produzia o time A, o time B, assim, com condições de entrar em qualquer competição e ser campeão. Hoje o material humano está muito mais escasso, né? A qualidade caiu bastante. Mas, enfim, fez a convocação dele lá, ele disse que conta com o Neymar, né? Inclusive entrou em contato com o Neymar. E aquilo, né, Wagner? O Neymar é o único jogador que a gente tem nesse momento que é extra série, que está um patamar acima dos outros, né? Agora, a condição física dele preocupa, né? E também o querer dele, né? Será que o Neymar quer? Até hoje ele levou a carreira dele muito em segundo plano, porque o talento que ele tem, ele era para estar ali configurando é, na mesma linha, e quase na mesma linha do Cristiano Ronaldo, de um Messi, né? Mas, enfim, as contusões, é um menino meio baladeiro, né? Um menino que gosta das noites e tudo mais, então acho que ele nunca priorizou, na real, a carreira dele, mas de longe o nosso melhor jogador, e eu fico torcendo para que ele se recupere fisicamente, que ele queira jogar uma Copa do Mundo, seria muito importante para a seleção brasileira. E tá lá, né? Vamos ver. O Ancelotti, cara, dispensa qualquer comentário, é um baita treinador, o currículo que ele tem é impressionante, né? Só ele não tem como fazer milagre, né? Claro que a escalação ali tem um nome ou outro que a gente pode ponderar, que teria por exemplo, no gol, na posição ali de goleiro, né? Tem jogadores melhor para levar. Cara, eu me arrisco a dizer que, poxa, o Fábio tem lenha para queimar ainda, cara. O Fábio tem lenha para queimar e tá agarrando demais. Aqui no Brasil é ele e o Rossi lá do Império do Mal. São os dois melhores goleiros. Levar o do Corinthians, não achei legal. Não achei. Ali é uma posição que de repente eu já discordo dele. Né? E lá um pouquinho lá para frente, Antony, não sei se o Antony é jogador de seleção brasileira. Tá, fez uma boa temporada ali no Betis e tudo mais, mas para a seleção brasileira, não sei, eu levaria o Pedro, mas o Pedro também está voltando agora, né? O craque de vidro, né? Eu tenho minhas ressalvas com ele, que eu acho que ele é um baita do traíra, né? Que ele não teve consideração nenhuma pelo Fluminense, né? Chorou para ir jogar no Império do Mal, mas, poxa, é um baita jogador. É um 9 assim, que
estivesse no Fluminense agora, a gente ia estar rindo à toa, entendeu? Porque ele, bem fisicamente, né, tem sofrido muito com contusão, mas é um baita jogador. Mas, enfim, finalizando, a gente ia mudar ali um nome ou outro, mas no atual momento a seleção brasileira não tem como também mudar muita coisa, não. E vamos ter expectativa que, pelo baita treinador que é o Ancelotti, que ele consiga fazer um bom trabalho, que a seleção brasileira volte a ser a competitiva, volte a nos dar alegria, porque não tem nome, é o cara ali. Se não fosse ele, de repente o Guardiola, né? Mas enfim, tá na mesma linha ali. Então, na minha opinião, vamos aguardar, vamos ver o que ele consegue aí produzir, o que ele consegue trazer aí de qualidade para a seleção brasileira. É isso aí. Para a gente caminhar para o final, vamos comentar mais um pouquinho sobre o Fluminense e Vasco. Uma coisa que foi possível ver nesse jogo, no time do Fluminense, foi vontade. E isso, e olha, eu vou ser sincero, não sei se você ultimamente tem percebido que no Brasil tem tido muitos jogos feios, jogos difíceis de se ver. E os jogos do Fluminense têm sido difíceis de se ver. Mas o Fluminense e Vasco de sábado foi gostoso, um jogo bom, sabe? E isso me agradou muito, porque você só tem esse tipo de jogo quando você tem, ou você tem dois times com muita vontade de jogar, ou dois times muito bons, como você vê na Europa e tudo mais, dois times muito qualificados, mas você viu no sábado um Fluminense que a gente tinha perdido o costume de ver jogar, né? Isso me agradou muito, o time com vontade. A gente podia comentar muito aqui sobre os erros do time, mas foi legal de ver, foi gostoso de se ver, não só o Fluminense, o desempenho do Fluminense, como o jogo em si. O jogo foi muito mais interessante. Eu vibrei no gol do Guga, cara. Vibrei mesmo. Já faz tempo que eu não vibro assim num gol. Que tu viu que foi o presente que o time ganhou pela vontade. Sabe? Isso foi bem legal. E vamos combinar, já tá na hora boa de a gente começar a voltar a ganhar clássico, né? Na hora boa de começar a ficar ganhando clássico, porque já chega 2 anos aí só levando pancada em clássico. Chega, né? Já deu, já. E aí, o que você quer? Quer falar alguma coisa? Fala alguma coisa aí para se despedir do pessoal, Giliardi. Manda um abraço para a galera, dá um salve aí, convida para a próxima segunda-feira para a gente comentar a classificação. Vamos torcer para o Fluminense se classifique, vamos passar o carro nesse Once Caldas, cara. Não tem outra opção, não. Tem que jogar com vontade e espero que segunda-feira venhamos aqui comentar sobre a classificação em primeiro lugar no grupo da Sul-Americana. Dá um salve aí, pessoal, Gideade, manda um abraço aí pra galera. Bem, finalizando, o que eu posso ficar animado, ter expectativa que o Fluminense entre com a mesma vontade que entrou contra o Vasco, se entrar com a mesma motivação, com a mesma garra, com a mesma raça, fica difícil por Once Caldas, então é bem provável que o Fluminense consiga se classificar e se classificar bem. Ia ser muito bom para a moral do time, ia ser muito bom para o restante da temporada, o time ia ganhar confiança, né, com uma boa vitória em cima do Once Caldas. Vou tentar estar lá no Maraca, entendeu? Para estar lá de perto. Quem sabe a gente consegue fazer uma transmissão de lá. Vou tentar, não sei se eu vou conseguir. Mas estou otimista, espero que o Fluminense entre com a mesma determinação e que a gente possa fazer um pós-jogo aqui comemorando mais uma vitória, comemorando uma nova mentalidade. Quem sabe esse time agora engrenou, quem sabe agora o Renato conseguiu botar a filosofia dele ali na cabecinha de cada jogador. Acho que foi gostoso demais ganhar um clássico. Concordo muito com você, a gente está muito carente de vencer clássico, né? Então, vencer o clássico do jeito que a gente venceu, os caras jogando bola, correndo, claro, tem uma deficiência técnica que é outro, um jogador ou outro, que de repente poderia render de uma forma melhor, mas foi um jogo gostoso. Então, galera tricolor, continue nos acompanhando, dá aquele like, compartilha, fala do canal, para que a gente possa melhorar a nossa qualidade, que a gente possa estar aqui entregando uma coisa bem melhor, estamos nos esforçando, né? Estamos engateando, né, Wagner? Mas a gente vai chegar lá. O importante é que a gente faz isso aqui com muito carinho, porque, afinal de contas, a gente está falando do nosso Fluminense, então é um prazer estar aqui
conversando sobre o Fluminense, e prazer maior quando a gente vem com uma vitória como essa contra o Vasco, né? Então, Wagner, grande abraço, meu amigo. Até quinta-feira. Galera tricolor, um grande abraço. Quem sabe eu consigo estar lá no Maraca, fazer uma transmissão direto de lá, vai ser muito bacana. E a gente comemorando a classificação em primeiro lugar. Forte abraço, galera. Show de bola, pessoal. Grande abraço.